Vamos agora conhecer uma história incrível do professor Renato Pompeu. Talvez esse nome é familiar. Ele é o idealizador da Kombi mais veloz do universo e está com um projeto muito incrível que você vai acompanhar na primeira parte dessa matéria. Um dos nossos maiores prazeres no Big Motors é, além de acelerar com você, poder falar sobre paixões. Eu tenho certeza que eu estou aqui num local de muitas paixões pelo Pompeu, por todos os detalhes que a gente encontra aqui, não é, Pompeu? Então, desde pequeno, né, que eu sempre gostei de motores. Acabei fazendo engenharia mecânica por causa disso. Apesar de que a engenharia mecânica, ela é uma faculdade que ela envolve a indústria. Tá? Certo. Os motores são uma parte só da mecânica, mas essa parte que eu mais gostava, então eu acabei fazendo. E por que eu desde pequeno? Incentivado pelo pai, pelo avô, quem é que ficava fuçando os motores também? Muito boa pergunta sua, Pã. O meu pai, quando eu era pequeno, ao invés de ele me levar para o estádio, ele me levava para o autódromo. Ah, a gente gosta desse tipo de receita. Então, e o meu pai, ele fazia parte, era o chefe da cronometragem, na época em que os cronômetros eram na mão, ainda tinha que dar cordinha, bater na mão, assim, tudo. E eu acompanhava e ficava o final de semana inteira com meu pai lá. E aquilo foi me despertando, vendo os carros de corrida, o barulho, o cheiro da gasolina, e aquilo, né, me deixou assim, de uma maneira que eu falei, não, é isso que eu quero. E foi eu seguir, né, o que eu quis e acabei fazendo, me formando na área que eu gostaria desde pequeno. Né? Então vamos montar essa cronologia. Pompeu pequeno, vivendo nos autódromos, se apaixonando por motores, cresceu, continuou com essa paixão, fez uma graduação voltada a isso, uma especialização também e criamos um motor. Exatamente. Do zero. Do zero. Então, o que acontece? Eu sou um aficionado ao automobilismo. Certo. Participo do campeonato de arrancada. Então eu sou um potencial poluidor, porque os carros de competição são mais poluidores, porque eu preciso de potência. Eu não estou vendo muito a eficiência energética em função de não emissão de poluentes. Então preciso de potência e isso acaba gerando muita poluição. Mas eu teria que compensar isso, né? Puxa vida, se eu estou poluindo, eu tenho que compensar de uma outra maneira. E aí eu comecei a pensar, puxa, será que eu consigo desenvolver um motor que seja mais eficiente, menos poluente? E aí que comecei a estudar um pouco mais. Eu fiz mestrado e fiz doutorado, né, em mecânica computacional. Isso me ajudou muito a abrir um pouco a minha mente e analisar um pouquinho fora, né, também da minha área. E uma das coisas que é interessante, que eu sempre falo para os meus alunos, eu sou professor já há mais de 30 anos. Mas imagina com essa paixão, se você não fosse dividir com as pessoas, né, Sim, eu não Pompeu? consigo, eu tenho que dividir sempre, né, com tudo. Tanto é que eu não guardo segredos, mesmo nas preparações, eu falo para todo mundo, né, não tem esse costume de guardar para mim, eu gosto, acho que é justamente porque eu sou professor. E aí eu falo, comento sempre com meus alunos, tudo que você for desenvolver, tudo que você for planejar ou criar, olha a natureza. A natureza está aí há bilhões de anos, testando e retestando, e o que nós temos hoje é o que deu certo, é o que funciona, que está em equilíbrio. Então, se a gente pensar, né, num movimento, né, de uma máquina, você pode ver que você está repetindo o movimento de um ser humano, de qualquer um ser vivo. A flexão dos braços, né, você tem as árvores que você tem uma certa deformação justamente para não ter fratura, para não quebrar. Então, você começa a observar a natureza e você vai ver que realmente a solução está ali. E daí, por acaso, a história começa bem mais para trás, né? Eu estava lendo um livro, até um conselho que eu dou para os meus alunos e para Anote aí. Vamos lá, leiam bastante. Infelizmente eu não tenho esse costume de ler tanto, mas é muito importante. O Google é uma ferramenta muito importante para uma pesquisa rápida, mas o Google ele traz a interpretação de quem já leu. Então, se você lê... São resumos, na verdade, Se né? você lê, eu acho que foi você tem- isso, o outro foi, e cada Exato. vez... A comparação que eu falo, se para você saber o gosto de uma maçã, você tem que morder e experimentar. Certo. Você vai lá no Google, qual gosto tem a maçã? Ele vai te dizer, mas é a interpretação da pessoa. Então, se você fizer diretamente, você vai ter a tua opinião. E é o que os livros trazem. Você lê, você vai ter a tua opinião. E eu estava lendo um livro, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, e ele conta justamente a formação do universo.
e observação. Falei, bom, tem uma coisa bastante interessante, que na natureza nós não temos a roda. Se você observar, não existe a roda na natureza, não existe nada que gire. Certo. Se a roda não gira, então o movimento circular talvez não seja o perfeito, né? Porque se fosse, estaria na natureza. Daí eu comecei a analisar o funcionamento do motor, falei, poxa, mas será que se a gente pudesse modificar esse movimento circular, talvez, né, por uma coisa mais próxima da natureza, fosse alguma coisa mais eficiente. E aí, o que aconteceu? Lá atrás, né, o Ptolomeu tinha a teoria do geocentrismo. Começou lá com a Terra, era o centro do universo, e os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra numa órbita circular. Aí, depois o Copérnico já veio com uma teoria que existia o heliocentrismo, onde o Sol estava, né, no centro e o resto dos planetas. Mas daí o que aconteceu? Com a invenção do telescópio, pelo Galileu, eles começaram a observar mais. E aí viram que as órbitas não eram circulares, eram elípticas. Então, opa, se no universo tem o movimento elíptico, talvez o movimento elíptico seja mais eficiente do que o movimento circular. E ali começou, né, eu comecei a pensar um pouco diferente. Falei, se talvez eu fizesse um movimento elíptico, seria mais interessante. E aí, observando outros motores, né, que também, o próprio motor Wankel, que eu tenho um sistema diferente de funcionamento, e eu comecei a desenvolver um novo sistema de transformação do movimento linear para um movimento circular. A princípio, eu pensei que fazer um movimento elíptico, depois eu pensei, não, mas se eu fizer um movimento linear puro, eu vou estar aproveitando mais e diminuindo forças, né, que podem ser prejudiciais ou que são prejudiciais nos motores atuais. E isso pode ter um rendimento global melhor. Se eu tenho um rendimento global melhor, eu tenho menos emissão de poluentes, eu tenho mais eficiência, menos consumo do combustível para a mesma potência. Então eu tenho algum motor que pode ser um motor mais eficiente e mais verde. Comecei a pesquisar sobre isso, fiz um primeiro desenvolvimento, fiz um primeiro protótipo, mas você sabe que as ideias, você tem uma ideia hoje, mas você não sabe se alguém já teve lá atrás. Isso que eu ia lhe perguntar. Então, Essa pesquisa grande sempre foi sozinho ou você começou a achar mais pessoas que falaram, opa! Exatamente. Aí o que acontece? Juntei, né, um grupo de professores, colegas meus, de Curitiba, professores da Universidade Tecnológica Federal, e aí fiz uma apresentação para eles, né, dessa minha ideia, e falei, escuta, vocês já viram alguma coisa igual? Não, nós nunca vimos, mas não significa que não possa existir. E aí a gente aumentou mais essa pesquisa e começamos a pesquisar mais. Isso levou mais de 6 meses só de pesquisa para saber se já existia algum modelo parecido, algum modelo igual. E chegamos à conclusão que não tinha, né, esse modelo da forma como eu tinha pensado, da forma que eu tinha desenvolvido. Prosseguimos, montamos uma equipe. Falei, não, se tem a ideia, então vamos registrar essa ideia, que é muito importante. Senão sempre. Se você lança um modelo que você não tem um registro, alguém pode se apropriar disso e mais rápido que você registra. Montamos um primeiro projeto, encaminhamos e fomos agraciados com a patente verde. A patente verde foi a primeira patente verde de um motor a combustão do Brasil. O que é uma patente verde? A patente verde é quando você tem um produto que contribui com o ambiente, que ele possa diminuir a emissão de poluentes ou reduzir ou de alguma forma, né, melhorar o teu ambiente, né, na forma de poluição mesmo, que possa contribuir mais, né, para você ter um ar menos poluído, que possa influenciar de repente ou diminuir o aquecimento global. Cada vez mais atual essa patente, inclusive, não é, Pompeu? Exatamente, por isso que animou a gente. E aí, né, fomos agraciados com essa patente, né, a patente verde, partimos para o exterior. Falei, bom, agora nós temos que registrar isso fora. E aí, consegui também uma patente desse motor nos Estados Unidos. Então, eu tenho a patente americana e tenho a patente do Brasil. Essa patente, ela pode, né, não significa que eu tenha proteção em todo o mundo, né, mas ela já são os dois já lugares te ajuda de alguma forma. bastante grandes. Pompeu,
esse assunto está muito interessante. E eu tenho certeza que quem está em casa também está querendo saber mais. Então, calma, que a segunda parte da nossa entrevista a gente traz na próxima edição do Big Motors para você.